Gostaram do conto A Lebre e o Gênio da Lâmpada? Eu gostei. Pessoal, vocês notaram que esse conto ele teve uma coisa em comum com as fábulas? Lá nas fábulas, toda fábula termina com o quê? Com a moral da história. Isso é uma característica em comum entre os contos e os contos africanos e as fábulas. É transmitir uma lição de moral. E aqui o que a gente percebe, pessoal? A gente tinha um coelho, uma lebre é um coelho, né? E essa lebre, ela queria ser mais inteligente do que ela já era. Então ela foi até a selva, até a floresta, e pediu ao gênio que aumentasse o tamanho, a capacidade do cérebro dela, que a fizesse mais inteligente. O gênio, muito esperto, ele propôs para ela 3 desafios. E aí, se ela conseguisse fazer os desafios, eles conversariam. E a lebre muito esperta, ela conseguiu realizar esses 3 desafios. Quando ela voltou com os 3 desafios feitos, o que o gênio falou para ela? Eu vou até ler, ó. Você é astuta demais. O que é ser astuta, pessoal? Astuta é inteligente, é esperta. Então você é esperta demais, você já é inteligente demais. Se eu aumentasse mais a sua inteligência, mais a sua astúcia, você se tornaria melhor do que eu, você se tornaria mais inteligente do que eu, você se tornaria o meu mestre. Então, por isso, eu não vou te dar este poder, porque você já é muito inteligente, tá? Então a lição aqui é que nem a lebre sabia o quanto ela era astuta. A lebre não sabia o quanto ela era inteligente. E às vezes a gente é assim também, né, pessoal? A gente duvida da gente mesmo. A gente não acredita na gente. E a gente fica pedindo, ai meu Deus, ai me ajuda, ai meu. Então a gente tem que acreditar mais na gente. Só que lembrando que a lebre, ela só descobriu que ela era astuta porque ela foi inteligente, porque ela pensou, ela raciocinou. Lembra? Ela sentou embaixo lá do baobá e ficou uma tarde inteirinha lá pensando o que eu vou fazer para conseguir o leite da antílope, o que eu vou fazer para conseguir encher a cestinha com os passarinhos e o que eu vou conseguir fazer para conseguir pegar uma cobra e provar que a cobra é tão grande quanto o bastão. Não foi só assim, nossa, ó, na hora consigo. Não, ela precisou usar isso daqui, ela precisou pensar, ela precisou raciocinar. E na vida é assim, pessoal. A gente não consegue as coisas sem pensar. A gente precisa raciocinar, tá joia? Então vamos responder aqui, página 11. Tem algumas perguntinhas, eu vou ler por cima, só para explicar se tiver alguma mais complexa. Vocês vão preenchendo aí em casa, tá bom? Então, a pergunta número 2, quem são os protagonistas desse conto? Esse conto tem 2 protagonistas. Protagonistas são personagens principais, tá bom? Além dos protagonistas, que é a pergunta número 3, que outros personagens aparecem na história? Então, além dos 2 protagonistas, quem são os outros personagens, os outros 3 personagens que aparecem na história, tá bom? A questão número 4, vocês vão ler todas, e aí vocês vão numerar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, terceiro, quarto, até o quinto, tá? Então tem 5 pedacinhos aqui, 5 trechinhos, vocês vão colocá-los na ordem correta. O que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, ok? Já fizeram muitas atividades assim. Questão número 5, por que a lebre foi procurar o gênio? O que a lebre queria quando ela foi procurar o gênio, tá bom? Número 6, quais desafios o gênio propôs à lebre? Responda com suas palavras. Sabe aqueles 3 desafios que o gênio falou, faz isso, faz aquilo e faz acolá? Quero que vocês respondam com as suas palavras. Não vale copiar do texto, tá bom? Número 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais.
Que estratégia ela usou para isso? Na hora que a lebre começou lá a arte dela de juntar os animais para conseguir cumprir o desafio proposto pelo gênio, ela começava a falar umas coisas. Então, o que ela fazia com os animais? Ela fazia eles o quê? Eles duvidarem do quê? Então ela falava assim: ai, você não consegue. E aí, quando ela falava você não consegue, os animais, não, peraí. Então, pessoal, que estratégia é essa? O que a lebre fez para conseguir fazer os passarinhos entrarem dentro do cesto? O que ela fez para conseguir juntar o leite da antílope lá na cabacinha? O que ela fez para a cobra ficar serpente ou cobra? É cobra, né? Cobra ficar lá esticadinha lá no bastão. O que ela falava? Ok? Acho que deu para entender, né? Letra B. Agora, ó, quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Copie as falas da lebre nos espaços adequados. Agora vocês vão lá no texto e vocês vão copiar o que a lebre falou para conseguir convencer os animais. Primeiro, os passarinhos a entrarem no cesto, depois a antílope dar o leitinho dela e por último a serpente, né, ficar esticadinha. Qual que é a fala que fez com que convencesse esses animais a fazer o que a lebre falou que eles não conseguiriam fazer? Tá joia? Número 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Pinte no texto o parágrafo que justifica sua resposta. Por fim, quer dizer, lá no fim da história, a lebre conseguiu? A lebre conseguiu cumprir aquele desafio? Conseguiu! Ela conseguiu, a gente sabe que ela conseguiu. Vocês vão voltar lá no texto e vai ter uma fala da lebre, que ela vai estar falando assim, que ela trouxe o que foi pedido. Vocês passam a lápis para depois a gente ver se tá certo, tá? Não faz com lápis de cor, não, porque se errar dá para pagar. Então vocês vão pintar lá no texto, lá no conto, a fala que mostra que a lebre conseguiu cumprir os desafios. É uma fala da lebre. Quando a lebre volta e ela vai conversar lá com o gênio, ela vai falar, ó, consegui. Como que é essa fala? Tá bom? Número 9. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? O que o gênio falou para ela? Vai atender ou não vai atender? Se vai atender, por quê? Se não vai atender ao pedido, por quê? Tá bom? Página 13. Então, ó, tem um trechinho aqui pra gente ler, tá bom? O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Pessoal, o continente africano é muito grande, então a gente reparte ele em partes e a gente vai dando nomes. África Ocidental, África Oriental, Meridional. Tá falando do continente africano, é só uma parte dela, tá? Contos são narrativas curtas, são histórias curtas, que em geral concentram-se em apenas um conflito. Os contos, eles só têm um conflito, pessoal. O conflito é aquela situação que a gente quer resolver na história. Nesse caso, qual era o nosso conflito? A lebre precisava conseguir resolver os desafios propostos pelo gênio para poder ganhar o poder de ficar mais inteligente, né? Então ela queria ser o animal mais esperto e para isso ela tinha que encarar os desafios propostos pelo gênio. Então esse é o nosso conflito. O nosso conflito é por que essa história está acontecendo? O que de fato vai acontecer de mais importante nessa história? Então todo conto ele tem um conflito. E no caso o conflito é: quero ser o mais esperto e para eu ser o mais esperto eu preciso encarar os desafios propostos pelo gênio, ok?
Então eu vou ler de novo o segundo parágrafo aí do alto da página 13, porque eu parei para explicar e ficou meio estranho. Então, contos são histórias curtas, narrativas curtas, que em geral concentram-se em apenas um conflito, cujas ações ocorrem em um mesmo lugar e em um tempo relativamente curto. Pessoal, geralmente os contos, eles não vão mudando, por exemplo, de uma cidade para outra, de um lugar para outro. É sempre no mesmo lugar. No nosso caso, era onde? Na selva. Então, toda a nossa história, ela foi lá na selva. E o tempo, pessoal, dos contos africanos, eles são curtos. Não é igual os contos de fadas, que fala 10 anos depois, que tem lá a história da Cinderela, da Cinderela que espeta o dedinho, que ela estava com 16 anos, passou-se 16 anos, né? Não, aqui o nosso tempo, ele é curto, tá? Geralmente é em poucos dias que tudo se acontece, tá bom? Que tudo acontece. Então, releia, ó, questão número 10. Releia A Lebre e o Gênio da Selva para responder essas 3 perguntas. Letra A, qual é o conflito principal desse conto? Lembra que nesse conto o conflito principal está relacionado com o desejo da lebre e o que ela faz para conseguir realizar esses desejos. Não, esse desejo, né? Era um desejo só. E o que ela faz para conseguir realizar esse desejo. Em que lugar se passa a história? E na letra C, em que período de tempo se passam as ações da história? Quero que vocês percebam que na história mesmo dá pra gente entender que a história começa cedo, porque fala que ela passa a tarde pensando e no pôr do sol. Isso equivale a que tempo, pessoal? Um dia, um mês, um ano, uma semana, algumas horas. Então, que tempo é esse, tá bom? Combinado? Então, tem um outro trechinho aqui pra gente ler, ó. Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas: passar uma lição de moral para os seus leitores. Questão número 11. Em sua opinião, qual é a moral do conto A Lebre e o Gênio da Selva? Converse com seus colegas e com seu professor sobre isso. Pessoal, o que esse conto nos ensina? Que lição de moral esse conto nos fala? A gente vai responder isso na nossa aula online, tá? Então, por hoje aqui a gente encerra a língua portuguesa. Façam as atividades. Às 18 horas eu entro com as nossas aulas online para a gente poder responder as perguntas que são orais aqui da apostila, tá? É claro que a gente não vai responder tudo na aula, porque senão a gente vai gastar umas 4 horas. Então, eu vou selecionar algumas perguntas que estão aqui na apostila para a gente fazer a leitura oral nas nossas aulas à tarde. Então, vejo vocês mais tarde. Beijo, fiquem com Deus.